Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sobre a correção da prova, apenas uma pessoa me procurou para isso, então eu decidi que eu vou colocar ela no PDF, toda respondida e comentada. Hoje a gente vai dar continuidade com aquela parte de energia de ligação, vai resolver algumas questões. Também vamos hoje ver o conteúdo de lei de Hess. Então prestem bastante atenção. Estou enviando o PDF para vocês. Vocês vão achar que ele está um pouquinho longo, mas ele não tá. É porque ele tem muita imagem, as próprias equações eu decidi colocar lá um pouco maior para chamar um pouco mais a atenção de vocês. Então não se assustem, estudem com calma, assistam esse vídeo e vão vendo o conteúdozinho e anotando as coisas mais importantes que vocês acharem. Então o que a gente vai fazer hoje? Antes da gente entrar no novo conteúdo da lei de Hess, a gente vai responder duas questões que eu acho primordiais para vocês saberem. Porque elas trabalham com duas metodologias diferentes que sempre caem em prova. A primeira questão que eu escolhi, ela é bem interessante porque ela não vai perguntar a entalpia da reação. Ela vai perguntar a energia de ligação de um composto em questão. E aí vamos lá responder ela e ver se a gente sana essas dúvidas aí de vocês. A primeira questão diz: veja a seguir a reação cloro-duetano na presença de luz. Sabe-se que ela apresenta uma variação de entalpia igual a menos 35 kcal. Isso aqui já é a entalpia da reação, já me deu a entalpia. Considerando os valores de energia de ligação presentes na reação, determine a energia de ligação do carbono-cloro no composto CH3Cl. Então, o que é que a gente vai ter que fazer nessa nossa questão? Ele nos deu alguns dados que foram a energia de ligação do cloro com hidrogênio, energia de ligação cloro com cloro, energia de ligação hidrogênio-cloro e energia de ligação carbono-carbono. E o que é que a gente quer saber? A energiazinha de ligação lá do cloro com carbono que está nos nossos produtos. Ele está bem bonitinho lá nos nossos produtos. E a questão mesmo deu que o nosso ΔH, ou seja, a entalpia da reação, vai ser menos 35 kcal, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer no passo inicial que a gente já sabe? Abrir toda a nossa reação, colocar ali todas as nossas ligações, para a gente ter uma base do que é que a gente vai precisar. Em seguida, a gente determina a quantidade de energia envolvida primeiro nos nossos reagentes. Porque lembrando da fórmula, ΔH é igual à energia de ligação dos nossos reagentes mais a energia de ligação dos nossos produtos. E na verdade vai ser a variável, porque a gente vai trabalhar com tudo que a gente vai ter ali. Para os nossos reagentes, que é a primeira coisa, a gente vai tratar de energia positiva, porque lembrem, a gente está absorvendo energia. Lembrem que para formar a gente ali tem que absorver, independente do sinal dos valores fornecidos, a gente absorve. Então realmente vai ser sempre positiva. Nesses reagentes a gente vai encontrar 6 ligações cloro-hidrogênio e uma ligação carbono-carbono. E também no outro a gente vai ter a ligação cloro-cloro. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar essa quantidade de ligações que a gente viu na própria quantidade de ligações que a gente tem e vai multiplicar pelo valor dado nos nossos dados. Então vai ficar: energia dos nossos reagentes vão ser 6, que é o número de ligações que eu tenho de hidrogênio e carbono, vezes 105, que é a minha energia de ligação entre eles dois, mais 368 mais 58, que são todos os valores. Como eu só tenho uma ligação de cada, então vai ser só o valor único, dando o total de 1056 kcal por mol. Já para os nossos produtos, que é a energia liberada, que vai ser sempre negativo, porque a gente já viu que quando libera energia é o sinal negativo, independente do que venha. Nos nossos produtos a gente vai ter 1 mol de cloroetano, que apresenta 5 ligações cloro-hidrogênio, igual a da passada. Não vai mudar muita coisa não.
A gente também tem uma ligação cloro-cloro, uma ligação cloro-carbono. Então, a gente tem que ver tudo isso separadinho. E colocando na fórmula, a gente vai ter energia de ligação dos nossos produtos vai ser igual 5 vezes menos 105. Ah, professor, não estou entendendo porque está negativo. Gente, lembrem, por que vai ficar negativo? Por conta que a gente está trabalhando já com os produtos e eles liberam energia, então vai ser sim sinal negativo. E esse 5, professor, significa o tanto de ligações que eu vou ter envolvendo aquela energia de ligação. Esse primeiro, por exemplo, são 5 vezes menos 105. Porque eu vou ter 5 quebras, assim, a gente vai ter ali uma liberação de energia de carbono e hidrogênio referente a isso tudo, ok? Mais menos 368, que vai ser referente à nossa ligação carbono-carbono, mais menos X. Professor, o que é esse X? Gente, a gente coloca uma incógnita. Por quê? Porque é o que a gente quer saber, é a ligação carbono-cloro, mais menos 103, que é a nossa ligação hidrogênio-cloro. Dando total de menos 996 menos X cacau. E aí vocês observam que a gente tem um menos 996 menos X cacau. Essa incógnita vai ser o valor da nossa ligação carbono com cloro. Sim, professor, e depois? Vocês lembram lá no início que eu disse que ele dava o ΔH? Então a gente pega esse ΔH e coloca na nossa formulazinha que a gente já tem. ΔH vai ser igual energia absorvida, que é a energia dos nossos reagentes, mais energia liberada, que é a energia dos nossos produtos. Então a gente vai ter o quê? Menos 35, que foi o que a questão deu, igual a 1056, que foi o que a gente conseguiu no nosso primeiro cálculo, menos 996 menos X. Essa parte foi o que a gente conseguiu no nosso segundo cálculo. Daí para frente só é matemática. Então a gente vai ter que a ligação carbono-cloro vai ser igual a 95 cacau por mol a menos 1. Essa então é a nossa energia de ligação carbono-cloro, ok? Na nossa segunda questão, a gente vai ter uma tabelinha que a gente já trabalhou muito com tabela. E ele diz, observe a tabela referente aos valores de entalpia de ligação. E aí a gente tem carbono, hidrogênio, carbono duplo oxigênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, oxigênio, carbono, carbono, oxigênio, oxigênio. E ele diz, com base nos valores fornecidos, qual será o valor de ΔH da combustão de 1 mol de metano? E aí a gente tem que se atentar a uma coisa, que ele pediu de 1 mol de metano, beleza, e que ele também pediu ΔH, então ele está nos pedindo a entalpia, diferente da questão passada, que ele pediu o valor de energia de ligação do carbono com cloro. Aqui ele está pedindo a entalpia da reação, ok? Então isso significa que ele deu todos os dados. Quando a gente observa na nossa formulazinha, a gente vai ver que está tudo ok. Inicialmente, o que é que a gente tem que fazer? Abre todas as ligações, abre todas as ligações. E em seguida a gente vai fazer os nossos cálculozinhos como a passada. Primeiro a dos reagentes, lembrando, sempre positiva. Então nos reagentes a gente tem 1 mol de CH4 com 4 ligações, ou seja, 4 ligações de CH. Então a gente olha lá quanto é que a gente tem de CH. Quer dizer que cada ligação de CH, segundo a minha tabela, é 414. Beleza. Então a gente já sabe que vai ficar 4 vezes 414. Porém, nessa a gente tem 2 mols de O2. E o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente vai simplesmente pegar esse número de mols e vai multiplicar lá na frente. Por exemplo, a gente não tem uma ligação dupla oxigênio-oxigênio, então a gente enxerga lá em cima que a ligação dupla oxigênio-oxigênio é 500. Então a gente faz 2 vezes 500, porque a gente está lidando com 2 moléculas de oxigênio. No nosso cálculo vai ficar então, a energia dos nossos reagentes vai ser 4 vezes 414, que são as ligações
carbono, hidrogênio, mais 2 vezes a ligação dupla oxigênio, que vai dar 2 vezes 500, dando um total de 2.656 kJ por mol. Vocês viram que a gente está lidando com kJ, que não deixa também tão distante da unidade que a gente já trabalhou. Para os produtos, a gente tem energia liberada, então, de novo, sempre negativo. E aí, nos produtos, a gente vai ter 1 mol de CO2, que possui 2 ligações duplas de oxigênio, no caso, e 2 mols, lá vem 2 mols de água, que possui 2 ligações de HO, no caso. Então, quando a gente tem tanto mais ligações envolvidas quanto o número de mols, a gente continua com um cálculozinho. Então, a gente vai ter energia dos nossos produtos vão ser 2 vezes menos 716, que é o valor da nossa ligação dupla carbono-oxigênio, mais 2 mols, que é referente aos 2 mols, vezes 2, que é referente ao número de ligação, vezes menos 439. Então, a gente vai ter 4 vezes menos 439. Porque, lembre, a gente pega o número de mols e o número de ligações e multiplica. Beleza? No final, a gente vai ter que a energia dos nossos produtos é menos 3.188 kJ por mol. Terminamos nossos cálculos, a gente agora só coloca na nossa fórmula de energia absorvida e energia liberada, no caso ΔH. Então, a gente vai ter ΔH igual a 2.656 mais menos 3.188, dando um total de menos 532 kJ por mol, ok? Vocês viram aí que a gente fez algumas troquinhas, a gente multiplicou. Lembrem-se que o quantitativo das moléculas também entra, que é esse númerozinho que vem na frente. Então, toda vez que vier um númerozinho na frente, a gente já multiplica. E, professor, e quando não vem nenhum número na frente? Isso significa que a gente tem 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ok? Pessoal, qualquer dúvida sobre esse assunto, lembrem, vocês podem me procurar. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de Hess, um pouco assim, muito. E nessa lei de Hess não vai destoar, ou seja, não vai diferenciar muita coisa do que a gente já conversou na energia de ligação. Aqui só vão ser criadas mais etapas e a gente vai precisar de um pouco mais de atenção. Na energia de ligação a gente usa aquela fórmula inicial como um todo. E meio que aqui a gente vai lidar com várias entalpias numa mesma equação. Compliquei um pouco para vocês, mas vamos lá. O que é, na verdade, a energia de ligação, a lei de Hess? A lei de Hess trata-se de uma lei que propõe o cálculo da variação da entalpia de uma reação a partir das etapas que a formam. Vocês viram? Um exemplo bem básico, eu já vou colocar bem no início de vocês, é quando a gente tem uma reação de um produto subtotal, quando a gente tem a nossa equação completa, a gente vai trabalhar ali partes por partes e vai ver entalpia por entalpia e no final a gente vai tirar ali o que foi variado entre elas. Professor, você complicou tudo. Então vamos ver o que é a lei de Hess. Ela diz que em uma determinada reação, o valor da variação de entalpia, todo mundo já sabe que variação de entalpia é ΔH, depende apenas dos estados iniciais e final, ou seja, reagentes e produtos. É uma lei importante porque permite que a gente calcule o ΔH dos processos difíceis de serem feitos de forma isolada. Professor, e quem foi que criou essa lei? Por incrível que pareça, ele era médico e foi um suíço, German Hess, e por isso que essa leizinha tem esse nome, Hess, que foi considerado um dos fundadores da termoquímica. E tirando passo a passo, palavra por palavra da lei dele, ele diz: o valor de variação da entalpia, ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como é realizado, depende somente do estado inicial e final. Professor, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o ΔH depende somente dos valores das entalpias dos reagentes e dos produtos. Então, professor, quer dizer que para a gente ter aí o ΔH, como a gente já viu antes dessa aula anterior,
É só a gente fazer ΔH igual ΔH dos reagentes mais ΔH dos produtos. Sim, seria basicamente isso, porque a gente já sabe que quando a gente tiver liberação de energia, a gente vai mudar o valor, vai ficar negativo. Então a gente tem que ver isso muito pausadamente para ter uma entalpia mais acertada. Então a gente, para não embaralhar tudo e a gente vai trabalhar com alguns cálculos, vamos começar com um exemplo bem simples que é da água. Como é que ocorre a transformação da água no estado gasoso? Na verdade, essa reação ela ocorre em duas vezes e a gente começa pela primeira etapa, onde a gente observa que sempre a gente vai ter H2 líquido partindo para o H2 vapor. E a gente vai ter o ΔH base, que vai ser mais 44 kJ. A gente viu que teve um salto aí de energia do estado inicial para o estado final, porque para transformar de moléculas mais paradinhas, que seria um estado líquido, para as mais animadas, assim, digamos, que é do estado gasoso, a gente precisa aplicar uma energia. Essa é a primeira coisa. Na segunda etapa da reação, a gente pode ver que ela ocorre em duas. A primeira a gente observa que vai ter aí o H2 líquido, e aí a gente abre ele, a gente vai ter H2 mais 1,5 de O2, tendo o ΔH mais 286 kJ. Numa segunda etapa, a gente tem o hidrogênio mais 1,2 O2 gasoso, cogitando no H2O de vapor. Professor, não entendi nada. Lembrando que esse segundo ΔH vai ser menos 242 kJ. Ah, professor, não entendi nada. O que foi que você fez? É como se essas partes elas estivessem envolvidas no meio da reação total. Lembre que na nossa primeira equação, que eu vou colocar ela aqui também, a gente tem ela já bem rápida. A gente tem água líquida transformada em água gasosa. Nessa segunda etapa é como se a gente abrisse todo o processo. Não é à toa que a gente tem primeiro H2O líquido, resultando no H2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso. A gente já tem a primeira transformação. Então ele precisa meio que se desfazer para poder se refazer nos produtos. Basicamente isso, as ligações se rompem para depois se formarem. Seria basicamente isso. Já na segunda etapa, a gente tem, primeiro nos reagentes, o produto anterior, que a gente tem H2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso, dando nos meus produtos H2O vapor. Nessa etapa inicial, final, a gente vai ver que nada mais é do que uma análise completa das etapas que são necessárias para formar a nossa equação. Professor, e o que é que a gente tem que fazer nesse cálculo? Basicamente matemática. As mesmas coisas que tem no meu lado direito, eu corto com as do lado esquerdo. Então a gente corta H2 gasoso com H2 gasoso lá de cima. Então a gente faz 1,5 de O2 cortando com 1,5 de O2 lá em cima. Como H2O líquido e H2O gasoso, no caso, ele vai ter esse gasoso na forma de vapor. Por isso que tem ali H2O V, significa vapor. Como eles são diferentes, não dá para cortar, então eles permanecem. Como o H2O líquido está na direita, significa que ele é meus produtos, enquanto o H2O vapor está do meu lado esquerdo. Isso significa que ele vai ser ali o meu produto, entenderam? E nisso tudo a gente faz o cálculo, que seria mais 286, que é o valor da nossa energia, dos nossos reagentes, mais menos 242 kJ, que seria a energia de entalpia dos nossos produtos. E aí a gente vai ter a entalpia final, que vai ser mais 44 kJ. Ok? Não tem muito segredo, a gente vai ter que fazer essas etapas uma por uma, e por isso que eu trouxe outro exemplo da lei de Hess, que ele vai ser um pouco mais complicadinho,
porque a gente vai ter aí uma reação completa da formação do gás carbônico com água, do gás butano, é dada pela seguinte equação. A gente vai estar já olhando, para vocês não se perderem aí no vídeo, na página 7. Lá a gente tem a resolução passo a passo dessa questão. Vamos lá então, o que é que ele quer nessa questão? Sabendo que o butano, que é o C4H10, é o gás presente em maior quantidade no gás de cozinha, o GLP, determine o valor da entalpia, tendo como referência os seguintes dados para a entalpia padrão de formação de cada um dos seus componentes. Então ele nos dá cada um dos componentes igual a gente fez na água anterior. A questão já vai dar isso pra gente, bem bonitinho, como todos eles ocorrem. Então o que é que a gente tem que fazer? Primeiro passo, a gente vai pegar e vai ser invertida, pois de acordo com a equação global, a substância deve ser reagente e não produto. Com isso, o valor do ΔH também é invertido. Professor, não entendi nada que o senhor falou. Beleza. A gente não quer saber o ΔH assim da substância em comum, então eu quero saber do butano. Vocês vejam que ele está do lado dos produtos, lá na nossa primeira equação. Quando ele está do lado dos produtos, a gente quer saber como é que ele funciona do lado dos reagentes, então a gente inverte. A gente joga o butano para os reagentes e todo o restante para os nossos produtos. Quando a gente faz isso, a gente inverte o valor. Não é à toa que o ΔH, quando está normal, fica 120, menos 125. Quando a gente inverte o butano para os reagentes, a gente fica mais 125. Já na etapa 2, deve ser mantida. Por quê? Porque é o que realmente a gente quer encontrar. A gente já sabe que eles precisam estar de lado inverso para a gente cortar todos os nossos, o que a gente não quer. Então ele continua inverso. Porém, a gente vai ter que multiplicar por 4, pois de acordo com a equação global, que é a primeira equação lá de cima que eu vou colocar aí na telinha para vocês, deve apresentar 4 mols de CO2. Com isso, toda vez que a gente multiplicar tudo por 4, aqui nesse caso, a gente também vai multiplicar o nosso ΔH. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ficar com 4C, 4O2, resultando em 4CO2, com ΔH agora menos 1.576. Por quê? Foi 4 vezes menos 394. Então, fica esse ΔH enorme. Terceiro passo, a etapa 3 deve ser mantida também, mas terá que ser multiplicado por 5, pois de acordo com aquela equação global, que é a primeira, deve apresentar 5 mols de água, H2O. Com isso, o valor de ΔH também deve ser multiplicado por 5. Fazendo isso, a gente tem 5H2 mais 5 meios de O2, resultando em 5 moléculas de água. Como a gente multiplicou o ΔH, a gente vai ter menos 1.210. Agora a gente faz o quê? Coloca as nossas equações todas alinhadas e verifica se nós estamos satisfeitos de acordo com a nossa equação global. Então, a gente vê que já existem as coisas que a gente quer, que no caso seria o butano nos nossos reagentes, a gente já tem 5 moléculas de água, a gente já tem 4 moléculas de CO2, satisfazendo basicamente o que a gente quer lá, de acordo com a nossa equação global. E aí, a gente parte para o nosso cálculo final, que é o ΔH final da nossa reação, que vai ficar 125 mais menos 1.576 mais menos 1.210, resultando num ΔH total de menos 661 cacau. Nesse exemplo, a gente fez vários cortezinhos, assim, digamos. A gente precisou multiplicar algumas coisas, a gente precisou fazer análise para facilitar, para vocês compararem no final. Vocês podem simplesmente passar um traço aqui, cortar todos os nossos, tudo que a gente quer e obter a equação global, porque facilita. Porém, se vocês acharem complicado,
façam todas essas etapas e coloquem na nossa etapa final, que seria o cálculo de ΔH, ok? Basicamente a lei de Hess é isso, pessoal. A gente já tinha trabalhado ela um pouquinho da vez passada, porém agora digamos que foi mais fixada a lei de Hess. No final a gente vai ter 3 exercícios que eu quero que vocês façam e mandem para mim pelo Google Classroom, ok? Tá envolvendo essa parte de lei de Hess, então treinem. Eu coloquei muito mais exemplos no PDF para vocês lerem e ficarem treinando. Resolvam os exemplos e quando vocês se sentirem preparados, resolvam as questões. Vocês têm até sexta-feira à noite para me enviar esses exercícios, então tem um tempinho bom para vocês verem esse vídeo, reverem e também estudarem um pouco a mais o PDF, ok? Então, até a próxima aula.